Você sabe quando alguém não precisa te odiar em voz alta para te destruir? Eles só precisam te olhar, como se você não estivesse lá. Foi assim que começou, com olhares, depois com silêncios, depois com portas. A última foi a porta da casa onde eu cresci, a mesma onde aprendi a dizer por favor e obrigada, a mesma onde chorei pela primeira vez, ainda no berço, e onde anos depois choraria pela última vez, antes de ser jogada para fora como um fardo. Eles diziam que eu era lenta, desconectada da realidade. Você nunca vai conseguir viver no mundo real com essas ideias. Na verdade, eu não queria viver no mundo deles. Queria criar o meu. Mas tentar ser diferente ali era pedir para ser apagada. Minha mãe dizia que eu falava demais. Meu pai dizia que eu fazia de menos. Meu irmão era o modelo. Engenharia, namorada católica, carro do ano com a ajuda do papai. E eu trabalhava meio período num café onde até o gerente zombava da minha existência. Mas ainda assim, todas as noites, eu escrevia no meu caderno: Não me perca, ainda vou florescer. Não sei se era promessa ou súplica. Talvez um pouco dos dois. No dia em que tudo desabou, eu estava voltando para casa depois de entregar currículos. 15 cópias, impressas com o último crédito do meu cartão. Entrei e senti no ar que algo estava errado. O cheiro do assado favorito do meu irmão, a toalha de mesa boa, a louça de porcelana. Minha mãe sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos. Podemos conversar um pouco, filha? Filha, do nada, filha. Sentei sem respirar. Meu pai pigarreou. Meu irmão ficou em pé, braços cruzados como um segurança. Eles tinham ensaiado cada palavra, cada olhar. Achamos que talvez seja a hora de você encontrar o seu caminho longe daqui. Foi assim que me expulsaram, com guardanapos dobrados em triângulo e uma sobremesa no forno. A justificativa? Eu estava atrasando o crescimento da casa. Eu era emocionalmente instável, imatura. A melhor parte, um desperdício de potencial. Foi meu pai quem disse essa última. O mesmo que riu quando contei que queria abrir uma marca própria. Marca do quê? Do teu fracasso? Eles me deram 2 semanas para sair. 2. Como se o mundo lá fora estivesse esperando por mim com um abraço. Mas o mundo, naquela época, só tinha frio e silêncio. Liguei para 3 amigas. 2 estavam ocupadas. Uma me acolheu, por 5 dias. Depois disso, fui para o sofá da casa de uma conhecida, dividindo espaço com o gato dela e as lembranças da humilhação. Tentei ficar forte, mas chorei no banheiro da rodoviária. Chorei no banco da praça. Chorei ouvindo um áudio da minha mãe dizendo: Espero que você aprenda com isso. Aprender o quê? Que amor tem prazo de validade? Que família é contrato? Ou que quando você cai, a única coisa que escuta é o som da porta se fechando atrás de você? A parte mais difícil não foi dormir no chão, nem pular refeições. Foi sentir que talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse mesmo um erro de fabricação. Numa noite, embaixo da janela do prédio onde morei na infância, escrevi de novo no meu caderno: Não me perca, ainda estou tentando florescer. E então, veio o silêncio. Não deles, o meu. A raiva se transformou em foco. Comecei a trabalhar como freelancer digitando textos para um site de receitas. Depois, fiz um curso online com o que sobrou da venda da minha antiga mochila da escola. Era sobre design de identidade de marca. Eu sabia o que queria fazer, só não sabia como, ainda. Trabalhava das 7 da manhã até 2 da madrugada. Comia o que dava, dormia pouco. Mas não chorava mais, porque naquele estágio, chorar já era desperdício de energia. Eu economizava tudo: comida, tempo, palavras. Até que um dia recebi um e-mail.
Gostaríamos de contratar seus serviços para a criação de identidade visual. Era uma pequena confeitaria. Uma senhora chamada Teresa. Ela tinha 62 anos e um sonho: vender tortas com o nome da filha falecida. Eu criei o logo mais bonito da minha vida. E chorei. Mas dessa vez de outra forma. Cada cliente novo era uma pétala. E a flor, que eles diziam nunca nascer, começou a se abrir. Demorou meses, mas a minha pequena marca de branding silencioso começou a crescer. Eu não dizia nada no Instagram. Não contava para ninguém da família, nem uma linha, nem uma indireta. O silêncio era a minha única resposta. Na verdade, eu só falava com uma pessoa, eu mesma, no caderno. Eles não vão me reconhecer quando eu voltar. Mas ainda não era a hora. Ainda não. Só depois de 3 anos. A ironia chegou. Recebi uma ligação. Número estranho. Voz familiar. Oi, é o Júlio. Seu irmão congelou o sangue. Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Estamos com problemas na empresa. Precisamos de ajuda. Alguém indicou você. A risada veio sozinha, mas não saiu pela boca. Ficou dentro, queimando. Qual o nome da empresa? Perguntei. Ele disse. Era a empresa do nosso pai, fundada há 22 anos, administrada por ele e pelo próprio Júlio. Afundando. Problemas com marca, imagem pública, comunicação. Pausa. Se puder vir conversar, estamos desesperados. Eu respondi. Vou pensar. Depois desliguei. E me olhei no espelho. Ainda era eu, mas não aquela. Essa tinha sobrevivido. A flor havia crescido no concreto e agora estava prestes a cobrir o jardim inteiro. Eu fui, não porque eles mereciam, mas porque eu queria ver com meus próprios olhos o que acontece com uma casa construída sobre desprezo. Cheguei exatamente na hora marcada. Nem um minuto antes, nem depois. Quando abri a porta do prédio, vi o nome da empresa ainda gravado em letras douradas, desbotadas, gastando sua última arrogância. A recepcionista pediu meu nome. Eu disse. Ela arregalou os olhos. Ah, você é a indicada? Assenti, sem sorrir. O elevador parecia mais apertado do que lembrava. Cada andar subindo era uma memória voltando. Cada número piscando era uma voz me dizendo que eu não era suficiente. Parei no 10º andar. O andar onde eles costumavam tomar decisões, onde meu pai dizia: quem manda aqui sou eu. A porta da sala de reuniões estava entreaberta. Ouvi vozes conhecidas e uma que não reconheci. Ela é uma profissional muito requisitada, uma das melhores da área. Mas ela é nossa irmã. Silêncio. Como se irmã fosse uma condição, não um vínculo. Empurrei a porta. Não bati. Não pedi licença. Não sorri. Minha mãe estava lá, sentada, com um café frio nas mãos trêmulas. Meu pai, olhando papéis, como se aquilo fosse uma entrevista qualquer. E meu irmão, encostado na parede, braços cruzados como da última vez. Mas dessa vez, era eu quem tinha a chave. Oi. 2 letras. Foi tudo o que saiu. Minha mãe deixou a xícara cair. Ninguém se abaixou. O consultor da empresa, um homem magro de óculos redondos, levantou sorrindo. Você é ainda mais impressionante pessoalmente. Seja bem-vinda. A frase caiu como uma granada no centro da sala. Meu pai pigarreou. Meu irmão sorriu. Um sorriso torto, incômodo. Você está mesmo nisso agora? Há anos. Por que nunca disse nada? Vocês nunca perguntaram. Eles queriam que eu fosse gentil, que eu aliviasse a tensão. Mas eu tinha aprendido a deixar o silêncio trabalhar por mim. O consultor explicou a situação. A marca estava afundando. Clientes saindo. Reputação no lixo. Concorrência engolindo tudo.
E a recomendação era clara: precisamos de alguém para reestruturar a identidade da empresa, interna e externamente, liderar, cuidar da nova fase, ser o novo nome da casa. Meu nome, minha mãe tentou falar. Mas ela não tem experiência em gestão, o consultor interrompeu. Ela gerencia 3 marcas atualmente. Criou uma metodologia própria, já atendeu multinacionais e foi recomendada por 3 CEOs diferentes. Eles engoliram seco. O poder, aquele que eles tanto veneravam, agora tinha um novo rosto. O meu. Eu não gritei, não sorri, não chorei. Apenas disse: aceito, mas com condições. Primeira, eu teria autonomia total. Segunda, ninguém da família interferiria. Terceira, eu não seria chamada de filha, irmã ou qualquer título familiar dentro da empresa. Ali, eu era a CEO. Meu pai tentou questionar. Você vai mesmo cortar os laços conosco dentro da empresa? Olhei nos olhos dele e respondi: vocês fizeram isso muito antes de mim. E assim começou a reconstrução. Mas não da empresa, minha. Meu primeiro dia como líder foi em silêncio. Cheguei cedo, fiz anotações, mapeei problemas, escutei. Os funcionários estavam desconfiados. Afinal, como confiar em alguém que apareceu do nada e já mandava em tudo? Mas eu os tratei como nunca fui tratada. Com dignidade, com clareza, com calma. Não precisava gritar. O meu trabalho falava por mim. Em uma semana já tínhamos um novo plano de ação. Em 2, uma nova identidade visual. Em 3, os primeiros clientes antigos começaram a voltar. Minha família observava tudo como se vissem um estranho ocupando a casa onde nasceram. Mas eu não estava ocupando. Eu estava reconstruindo com as mesmas pedras que eles jogaram em mim. Éramos os mesmos corredores, as mesmas mesas. Mas agora, sob novas regras, as minhas. Meu irmão tentou se aproximar. Almoçou comigo. Contou histórias da infância. Tentou rir. Eu escutei. Respondi com educação. Mas não com carinho, porque o carinho morre quando é pisado por tempo demais. Minha mãe me trouxe café uma tarde. Acho que você gosta com açúcar, né? Peguei. Apenas disse: obrigada. Ela esperava outra coisa. Uma ponte, um abraço, uma lembrança boa. Mas o que eles destruíram não se reconstrói com café. O que eles quebraram só se remenda por dentro, sozinha. Nas semanas seguintes, a empresa voltou a respirar. Mais leve, mais humana, mais eficiente. E as paredes começaram a sussurrar meu nome. Os funcionários vinham até mim com brilho nos olhos, como se tivessem encontrado, enfim, uma liderança que escutava. Me olhavam, como eu queria ter sido olhada na infância. Com respeito, com esperança, com amor, talvez. Meu pai parou de vir às reuniões. Aos poucos, sumiu. Meu irmão ainda fazia questão de dar sugestões. Eu ouvia, mas decidia sozinha. Minha mãe passou a me observar como se tentasse entender onde foi que ela me perdeu. Talvez tenha sido naquela noite, com a louça posta, com a sobremesa no forno. Ou talvez tenha sido antes, quando ela decidiu que uma filha sonhadora era um fardo. Aos poucos, a presença dele se tornava desnecessária. A empresa começou a ser reconhecida em prêmios locais. Revistas do setor queriam entrevistar a nova mente por trás da transformação. E eu dizia não. Ainda não era hora de aparecer. Ainda era tempo de crescer. Em silêncio. No fim do segundo mês, recebi um envelope na minha mesa. Era do meu pai. Dentro, uma folha, escrita à mão. Dizia: você venceu. Me desculpe por não ter visto isso antes. Seu pai, Lieutenant. Fechei e joguei fora. Não por vingança, mas porque eu não precisava mais da validação dele.
A vitória para mim era o que eu via todo dia no espelho. A mulher que não pediu desculpas por florescer e que não esperou aplausos para seguir em frente. O tempo tem um jeito estranho de devolver o que tiram de você, mas ele não devolve como era. Devolve transformado, lapidado pela dor, silencioso como uma lâmina nova. 2 meses viraram 6. A empresa, antes moribunda, agora crescia como nunca. Contratamos novos talentos, mudamos o slogan, criamos programas sociais internos. As pessoas queriam trabalhar ali. E pela primeira vez, eu também queria estar ali. Mas algo ainda doía. Uma pequena dor, um eco. Porque mesmo sendo a líder, eu ainda dormia com a lembrança da menina que foi chamada de fracasso. Essa dor era a única herança que minha família havia me deixado. E eu carregava como medalha. Não como rancor, mas como lembrança. No aniversário de 1 ano da nova gestão, organizamos um evento. Discreto, profissional, sem pompas, mas importante. Eu seria a oradora da noite. 100 pessoas confirmadas. Entre elas, minha família. Eles estariam lá, a pedido do conselho, e dessa vez, sentados na plateia, enquanto eu ficava no palco. Cheguei cedo, revisei o discurso uma última vez, respirei fundo. Não tremia, não suava. Meu corpo sabia, aquela era a minha hora. As luzes se apagaram. O apresentador me chamou. Caminhei até o centro do palco com passos firmes, mas sem pressa. Olhei para o público, rostos atentos, incluindo o deles, minha mãe, meu irmão e, na última fileira, meu pai. Pela primeira vez em meses. Levantei o microfone. Boa noite. Silêncio absoluto. Há 1 ano, esta empresa estava à beira do colapso. E eu também. Não por falta de talento, não por falta de sonho, mas por falta de espaço. Respirei. A palavra fracasso me acompanhou por muito tempo. Ela morava nas paredes da casa onde cresci. Estava no tom das conversas, na ausência dos elogios, na comparação constante. Vi minha mãe abaixar os olhos. Vi meu irmão engolir seco. Continuei. Mas o fracasso não é o fim. Às vezes é o começo de tudo. O que me expulsaram por ser foi exatamente o que me tornou quem sou hoje. E é por isso que estou aqui. Não para provar nada, mas para mostrar que o que é descartado pode florescer. Aplausos. Contidos no começo, depois mais fortes. Mas eu não sorri. Desci do palco em silêncio. Como entrei? Na saída, minha mãe me chamou. Filha, virei o rosto devagar. Ela tinha lágrimas nos olhos. O rosto de quem carregava o peso de uma história mal contada. Me desculpa. Eu não sabia que você... Parei ela com um gesto. Você não precisa se desculpar por não saber, só por nunca ter perguntado. Ela tentou segurar minha mão, retraída, frágil. Eu deixei. Mas por um segundo, depois soltei. Agora eu aprendi a andar com as minhas. Meu pai me esperava no corredor, olhar duro, braços cruzados. O mesmo de sempre, mas agora menor, muito menor. Ele me encarou, quase falou, mas não disse nada, nem eu. Apenas passei por ele, leve, firme, porque às vezes o perdão não é uma conversa, é uma escolha. E naquele momento, eu escolhi ir embora sem mais nada a dizer. Nos meses seguintes, a empresa cresceu ainda mais. Abriu uma nova filial, ganhou prêmios. Eu recusei todos os convites para entrevistas. Não queria ser conhecida como a filha que venceu. Queria ser lembrada como a mulher que soube voltar. Com elegância, com dignidade, com silêncio. Eles ainda trabalham lá, sob minha liderança. Cumpridores, cautelosos, quietos. Hoje, quem se retrai são eles. E eu? Eu não grito,
Não humilho, não cobro desculpas. Apenas sigo, alta, serena, vitoriosa. Na minha mesa tem uma frase emoldurada, a primeira que escrevi no meu caderno anos atrás. Não me perca, ainda vou florescer. Eu floresci. Sem terra, sem água, sem aplausos. Floresci no concreto. E agora, sou o jardim que eles disseram que nunca existiria.